Nossa Senhora aparece a um pastor comunista protestante e o converte à fé católica. Essa é uma das histórias que causa uma imensa alegria no coração. Então eu peço para você que você assista isso, que você compartilhe também esse vídeo, porque aqui nesse mês de setembro, neste canal, eu farei uma grande defesa da fé católica em relação ao protestantismo. Eu gostaria muito que você desfrutasse dessa promoção de até 50% de desconto que nós estamos em nosso site, tá? Se você me provar que existe um livro melhor do que esse daqui em relação à defesa de Nossa Senhora contra os ataques protestantes, eu não vou nem pedir para você me falar porque não tem. Em defesa de Nossa Senhora contra os ataques protestantes, talvez do maior apologista que já pisou nesse Brasil, Padre Júlio Maria de Lombaerdi, ele está com 50% de desconto. Nós temos pouquíssimas unidades dessa obra, acho que nem 20, tá? O link está aqui embaixo no YouTube, editorimaculada.com. Se você estiver vendo pelo Instagram, ou você vai no link da minha bio, ou você acessa pelo seu smartphone mesmo, editorimaculada.com, e desfrute desta obra que vai trazer para você um conhecimento absurdo de como defender a Mãe de Deus contra os ataques diabólicos dos protestantes contra ela. A história de Bruno Coronocchiola é uma daquelas coisas que todo católico deveria conhecer, porque é uma intervenção divina do céu, de uma extensão de misericórdia do coração de Nossa Senhora e também do Sagrado Coração de Jesus, que tem muito a ver com tudo isso, tá? Então eu quero trabalhar um pouco com vocês que esse homem aqui, o Bruno Coronocchiola, que eu acho que ele tinha um temperamento terrível, era um homem decidido, tanto a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, né? Tanto para coisas boas como para coisas não boas, né? Dedicado de todo o coração e com aquela coisa de cumprir o seu objetivo até o final. Este homem nasce no ano de 1913 em Roma, filho de pais desestruturados, e como muito jovem, ele foge de casa aos 14 anos, mas conhece uma mulher que se chamava Maria Farsetti, que recebeu o ensino religioso, e essa daqui foi a sementinha que entrou na vida dele, tá? Então aí depois da sua primeira comunhão, aos 23 anos ele ingressa no serviço militar e aos 23 anos casou-se com Yolanda, tá bom? E aí depois, para ganhar um dinheiro, ele foi para a Guerra Civil Espanhola, e embora realmente ele se sentia inclinado para o comunismo já nessa época, tá? E logo que ele chegou à Espanha, sob a influência de um protestante alemão, abandonou o catolicismo convencido pelo amigo de que o papado era a causa de todos os males do mundo. Eu te pergunto, você como Bruno, se você está diante de uma pessoa e ela começa a argumentar contra a fé e ela começa a querer te influenciar em relação aos benefícios, à grandeza, o quanto é maior o protestantismo ao catolicismo, como eles acham, né? É uma mentira descabida. Você como Bruno, você seria cooptado, você seria influenciado, ou você é uma pessoa que conhece a sua fé? Porque São Pedro diz que nós temos que dar razão àquilo pelo qual cremos. E eu percebo que há uma grande dificuldade na vida dos católicos de ter vida de estudo, e não é à toa que tem essa frase que circula por aí: católico ignorante é um futuro protestante. E aí entenda que o Quarto Concílio Lateranense ele vai dizer que a ignorância é a mãe de todos os erros. Ou seja, se a pessoa ela não estuda e ela não tem conhecimento, ela pode ser ludibriada. Porque isso daí vai dizer Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Talvez o Bruno Coronocchiola era um católico medíocre, como a maioria dos católicos o são. Desculpa usar essa palavra, mas se você procurar o que é mediocridade, não é nenhum tipo de ofensa, mas é uma realidade do qual vivem os católicos no Brasil, e não é assim no povo americano. Porque eu já fui pregar várias vezes nos Estados Unidos, eu já preguei em 8 países fora do mundo, e os Estados Unidos é o país mais bem formado que eu já vi até hoje. Em todas as paróquias que eu ia, eu encontrava livrarias católicas e o povo lá de fato lê. É uma coisa muito bonita. Mas a maioria do povo brasileiro, infelizmente, não é bem formado. E quando você vê esse crescimento do protestantismo, e aí você começa a perguntar por que as pessoas abandonaram a fé, você vai ver as respostas mais pífias e sem significado nenhum. Ah, porque eu me senti bem aqui. É muito idiotice, né? E ele falava que o papado era a causa de todos os males no mundo, e foi-lhe inculcado a peculiar aversão protestante à Santíssima Virgem e ensinando que o Papa era a besta do Apocalipse, né? Fanatizado, Bruno passou a nutrir intenso ódio para com a igreja e fez o juramento de matar o Papa. E persuadido dessa ideia, comprou um punhal na Espanha, especialmente para esta finalidade, da qual talhou as ameaçadoras palavras, morte ao Papa. Então, duas coisas
que ficou muito claro na vida do Bruno. O ódio à Nossa Senhora e ao papado. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma mística chamada Maria de Ágreda, que ela viu uma legião de demônios saindo do inferno, e nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para ela a tarefa daqueles demônios malditos, que era vir na terra apagar a devoção à Nossa Senhora. E o que os demônios sentem para com a Virgem Maria? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ou seja, os protestantes, o diabo sente ódio pela Virgem Maria e transfere isso para os protestantes, que nutrem um ódio intenso contra a Santíssima Virgem Maria. Aí a ponto de um dia eu estar conversando com um rapaz protestante e começar a falar da Virgem Maria e ele dizendo que ela era uma mulher qualquer. Eu falei assim, mas ô, seu idiota, como que uma mulher qualquer vai ter no seu seio Jesus Cristo? Ela teve no seu seio Jesus e deu a luz a Jesus. Ela só deu a luz a Jesus. Naquele momento, eu tive uma convicção. Os protestantes não têm a mínima noção de quem é nosso Senhor Jesus Cristo. O Jesus Cristo da revelação. O Jesus Cristo do Evangelho, da palavra, o Jesus Cristo da igreja, o Jesus Cristo da Eucaristia, o Jesus Cristo crucificado. O Cristo real, eles não têm verdadeira noção. Porque para fazer um comentário desse, com um desprezo total, e aí a gente vê um colosso da fé, Santo Tomás de Aquino, dizendo que por Nossa Senhora ser mãe de Deus, a dignidade dela é quase infinita. Para Santo Tomás ser mãe de Deus não é uma coisa qualquer, porque o nível de compreensão que ele alcançou pela sua vida de oração e pela sua vida de santidade de quem é Deus é muito maior do que esses salés protestantes. E porque ele sabia quem era Deus, ele teve noção de quem também o trouxe e os privilégios que Deus colocou nela. Ainda mais São Luís Grião de Montfort, que dizia: Deus se uniu todas as águas e chamou-as de mar, reuniu todas as graças e chamou-a de Maria. E o interessante é que nós entendemos o que Nossa Senhora disse no Magnífica, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Não é porque nós temos um amor profundo pela Virgem Maria, porque nós louvamos a Virgem Maria por ela ser o que ela é por ela mesma, pelos méritos dela, muito pelo contrário. O poderoso realizou em mim maravilhas. O que está na Santíssima Virgem é uma abundância de graça divina que nenhuma criatura na terra teve. E é justo que eu ame profundamente, que eu louve aquela que foi a maior beneficiada por Deus e que trouxe à terra nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Por isso que eu acho lindo o ensinamento de São Boaventura, que diz: o meio pelo qual Jesus Cristo serviu-se para vir até nós, e a Virgem Maria é o meio que nós devemos utilizar para ir até Ele. Ela é a mediadora. Ela me leva até Cristo, para que eu ame, para que eu adore, para que eu sirva, para que Ele seja o tudo da minha vida. E indo por ela é um caminho mais puro para entender o que é o verdadeiro amor e a verdadeira adoração. Porque numa palavra a Virgem Santíssima esmaga tudo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se-me segundo a tua palavra. Lucas 1,38. Isso já basta para nós católicos amarmos a Santíssima Virgem Maria, mas infelizmente os protestantes não entendem. E se você também não entende, você precisa ler esse livro que eu indiquei aqui, hein? Tá aqui o link aqui embaixo. Então vamos ver. E aí ele queria matar o Papa e a esposa de Bruno recorre ao Sagrado Coração de Jesus por causa que as suas novas crenças protestantes assustam a sua esposa, que vê uma mudança repentina no homem, que passa a ser inclusive agredida fisicamente por ele. Então o homem já estava endemoniado mesmo, né? Você já vê que as forças do diabo tomaram conta do homem, porque não é somente a conduta de fé que muda, mas a vida moral dele. E né, em sua cegueira ele destrói as lembranças católicas, sacramentais e imagens sagradas que tinha em sua casa. E decide aderir à sua nova fé através da igreja adventista localizada em Roma, a igreja do pastor protestante Rodrigo Silva, que fala um monte de bosta também, né? E antes, porém, de passar a frequentar os cultos, tenta persuadir sua mulher a converter-se ao protestantismo. Então, pressionada, infelizmente, né? Pressionada ao dó dessa mulher, né? Ela concorda, mas com uma condição. Qual? Que ele fizesse a devoção às 9 primeiras sexta-feiras, conhecida prática católica dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, que foi ensinada pelo próprio Cristo a Santa Margarida Maria Alacoque, e eu tenho milhares não, força de linguagem, né? Várias aulas sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus aqui nesse canal, porque eu tenho muita devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E olha ele ali atrás, ó, lindo, maravilhoso, com os braços abertos,
com esse coração todo cheio de misericórdia e de amor para debruçar sobre as nossas vidas. E ela tem aquelas promessas maravilhosas e você vai ver o que aconteceu neste relato, tá? Então, o Bruno vai e faz as primeiras 9 sexta-feira do mês, mas não deixa se envolver pela fé. Fez porque a esposa pediu, mas ele obriga ela a sair da igreja, a esposa forçada pelo marido vai, mas não vai de coração, tá bom? A igreja adventista. E em seu ranço anticatólico, Bruno escreveu: Nossa Senhora não é virgem, não é imaculada, não é Senhora da Assunção. Então ele começa a atacar os dogmas marianos. E aí um dia, o senhor Bruno, ele vai junto com os filhos dele para um parque brincar. E aí, tranquilamente, ele sentou-se para escrever um documento contra a Santíssima Virgem Maria. É o tema que ele apresentaria numa pregação que faria no dia seguinte na igreja protestante. É muito comum mesmo os protestantes ensinarem contra a Santíssima Virgem Maria, principalmente porque muitos pastores eles querem viver do lucro, do dinheiro dos fiéis, e é muito importante que os fiéis não se convertam. Então eu preciso que os meus fiéis nutram um profundo ódio para com a igreja, a fim de que eles não tenham nenhuma possibilidade de se converter. Então eu formo eles de uma maneira anticatólica para que cada vez mais eu os retenha aqui na igreja, né? Eu não conheço muitos protestantes que nutram um amor muito profundo para com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas que nutram um ódio profundo com a Santíssima Virgem Maria, existe vários, né? E aí ele está lá escrevendo, e naquele momento ali estava um agitador protestante, vai dizer o livro do que eu estou lendo, gente, também, né? Eu posso colocar o link para vocês, isso daqui é um livro que eu escrevi, tá? Quando Maria Passa na Frente, já vendeu bastante, graças a Deus, as pessoas gostam muito desse livro aqui. Aí eu posso colocar o link, é onde eu coloquei toda essa história linda, tá? E logo, nas suas primeiras frases, ele estabelece a negação, em primeiro lugar, dos privilégios concedidos por Deus à sua Mãe Santíssima, né? Então você vê, eu já falei isso daqui uma vez e torno a falar outra vez, é privilégio concedido por Deus, a Santíssima Virgem Maria. Num determinado momento, Bruno é interrompido pela voz dos seus filhos que começa a gritar: Papai, perdemos a bola, ajude-nos a encontrá-la. E logo encontrou a bola e passou a brincar com as crianças, até que um dos chutes fez com que a bola subisse de forma tão espantosa que o que aconteceu? Desapareceu. Novamente ele sai a procurá-la, recomendando aos seus filhos para que permaneçam onde estavam. Enquanto procura a bola, Bruno grita o nome dos filhos para certificar-se de que continuam onde os havia deixado. Porém, repentinamente, Gianfranco não responde mais aos chamados. E aí, Gianfranco, onde estás? Chama em vão o pai e, não obtendo a resposta e ficando mais e mais preocupado, relembra: eu o procurava freneticamente por entre os arbustos e as rochas. Finalmente encontro meu filho ajoelhado na entrada de uma gruta e suas mãos em oração e os olhos fitando intensamente o interior da gruta. O garoto estava sorrindo e sussurrando alguma coisa. Aí ele se aproxima do filho para ouvir essas palavras. O que o menino estava dizendo? Linda senhora, linda senhora. É interessante que teve até santos que não tiveram a graça de ver Nossa Senhora, né? Aí eu já acho que não, mas que eles tiveram a percepção por causa de uma coisa tão linda que brilha no interior dos santos, que é a vida de oração e a convicção das verdades da fé, como em Santo Agostinho, em Santo Afonso Maria de Ligório, em São Boaventura. Quando eles dizem linda senhora, qual que será que é o aspecto de uma criatura remida pelo sangue de Jesus que teve a graça de não ter cometido o pecado original? Qual que não é a sua beleza? A ponto de Santo Afonso Maria de Ligório dizer que as virtudes de Nossa Senhora, gente, são mais numerosas que as estrelas do céu. Aí vem São Boaventura e diz que Deus poderia ter criado um mundo melhor, mas jamais uma mãe superior à Virgem Santíssima. Imagina as qualidades internas da Virgem Santíssima rebatendo no seu exterior. Aquele coração de fogo que Ricardo de São Vítor dizia que os serafins precisavam descer do céu para aprender a amar a Deus no coração de Nossa Senhora. Mas como que uma senhora dessa não vai ser bela? Como que nós não vamos chamá-la de linda senhora, bela senhora? E de joelhos, eles permaneciam olhando encantados em direção ao interior da gruta, repetindo as mesmas palavras. Bruna então chama a sua filha Isolda, e qual que não é o seu espanto quando a menina também cai de joelhos ao lado do irmãozinho. As flores que carrega caem das suas mãos enquanto seus olhos também se fixam no interior da gruta, e também ela começa a sussurrar: bela senhora, bela senhora. E o Bruno Cornocciola vai nos contar
que mais irritado do que nunca, eu estava perguntando a razão pela qual eu mesmo e meus filhos estávamos agindo de forma tão estranha. E de joelhos eles permaneciam olhando e encantados em direção ao interior da gruta e repetindo as mesmas palavras. Chamei Carlo, que veio ainda olhando para a bola. Vem aqui também, implorei. Explica para mim o que o teu irmão e a tua irmã estão fazendo nessa estranha posição. Será um jogo que estão brincando juntos? O jogo a que tu referes, observa Carlo, eu não estou familiarizado com ele, não sei jogar isso. Era o jogo da nova jogada da graça de Deus que o Pai tinha enviado a Nossa Senhora para trazer esse filho tão terrível. Como que é o céu? Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Esse homem está decidido a matar o Papa, tem um punhal escrito morte ao Papa, tá? Fazendo um sermão contra Nossa Senhora, enquanto alguns corações podem começar a interceder para que esse homem morra e vai logo ao fogo do inferno, o céu está com um novo plano para a vida dele. Vamos trazê-lo para a verdade. Vamos amá-lo. É impressionante esse relato. E aí vai acontecer que de repente também ele cai de joelhos ao lado direito de Isola e junta suas mãos em oração e seus olhos incidem fascinados no local particular da gruta a repetir baixinho as mesmas palavras. Linda Senhora. Bruno entende que ele e sua família estão sendo protagonistas de um evento claramente sobrenatural. Eu estava assustado, temeroso, fui perto da minha garotinha e diz, levanta, Isola. Ela não respondeu. Tentei levantá-la, mas sem sucesso. E aterrorizado, percebendo suas pupilhas dilatadas, suas faces pálidas como se estivesse em êxtase, eu abracei minha menor dizendo, vamos, levanta-te. Como eu poderia ter pedido tanta força em meus braços? Então eu exclamei, o que está acontecendo aqui? Aí ele pensa, existe feitiçaria, demônio na gruta? E instintivamente eu disse, quem és tu? Tu deves ser mesmo um sacerdote. Sai, eu entrei na gruta e assim determinado a lutar contra quem estava lá dentro. Mas a gruta estava vazia. Angustiado e vendo apenas a rocha nua diante de si, ele sai em estado de desespero, chorando convulsivamente, levanta os braços e os olhos para o céu e exclama, Deus, livrai-nos! E ao dizer essas palavras, vê duas mãos puras e brancas moverem em sua direção e tocarem-lhe novamente, levemente o rosto. Bruno sente a sensação de que uma coisa foi puxada dos meus olhos. Naquele momento sente uma certa dor e se acha no mais profundo esquecimento. Pouco a pouco as trevas vão diminuindo, deixando uma tênue luz gradualmente mais brilhante e densa, de forma a iluminar toda a gruta. Neste ponto, Cornocciola continua, eu não poderia ver a gruta nem o que estava dentro, mas eu estava envolto por uma grande alegria. É isso o que Nossa Senhora traz. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Qual que é a alegria que Nossa Senhora traz? A alegria de Jesus? A alegria que diz em Gálatas 5, que é fruto do Espírito Santo, pela graça de termos um Deus cheio de misericórdia que veio morrer na cruz para nos salvar e que por meio desta morte santíssima dai-nos o seu sangue, a sua graça, o seu Espírito Santo, deixa-nos a sua igreja, dai-nos a sua mãe, nos cumula de benefícios, a alegria da salvação, que nós podemos trilhar esse caminho mediante uma vida reta e honesta. Não é a alegria desse mundo, irmãos, que é passageira, enganadora, mundana, traiçoeira. A alegria do céu é uma alegria celeste que Nossa Senhora traz. E naquele momento de misteriosa perplexidade durante o qual é arrebatado da terra para o maravilhoso limiar da eternidade, para o ponto mais brilhante, ele tem a visão de uma jovem e doce senhora perfeitamente humana, de cabelos negros, vestida com uma túnica branca, uma faixa cor-de-rosa à cintura e um grande véu cor de esmeralda sobre a cabeça. Apresentava-se emoldurada dentro de uma luz dourada. Bruno olha para ela, atraído por sua beleza fascinante, e embora envolta por tão intensa luz,
Não sente seus olhos machucados. Apenas extasia-se naquele mergulho na supernaturalidade. Uma intensa fragrância de rosas e lírios tomou conta do lugar. A forma feminina estava descalça e trazia um livro de capa escura sobre o peito. Era a Sagrada Escritura. Bruno percebe que com sua mão esquerda a visão aponta para algo próximo aos seus pés. Eu olhei no chão e vi um pano preto e sobre ele uma cruz quebrada. Cornocciola pensa que o pano preto, semelhante a uma batina rasgada junto com a cruz quebrada, simbolizava a liturgia e outros sinais sagrados que muitos religiosos têm descartado. Meu primeiro impulso, prossegue, foi chorar, pois eu não conseguia dizer uma única palavra. Naquele momento, a mãe do Verbo e a mãe de toda a humanidade dirige então essas palavras a seu perseguidor. Sou aquela que está na Trindade Divina. Meu Deus do céu, coisa mais bonita. Bruno, como tu fostes favorecido por uma graça imensa, meu Deus do céu. Que olhar misericordioso que Deus teve sobre a tua vida. Escutar da Mãe de Deus, sou aquela que está na Trindade, mergulhada no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, envolta por uma graça que nenhum anjo do céu é capaz de explicar. Meu Deus do céu, que coisa mais linda que essa história. Tu me persegues, mas agora basta. Como eu queria que algum protestante que vendo esse vídeo bastasse dessa vida de perseguição à Santíssima Virgem Maria. Como eu queria que por meio desse vídeo Nossa Senhora te trouxesse de volta para a verdade. A minha intenção maior é edificar os católicos, porque são muito mal formados. Mas eu queria que também alguns protestantes dessem um basta, porque é uma cegueira muito diabólica perseguir a Mãe de Deus. Basta! Entra para o Santo Redil, a corte celeste na terra. É a igreja fundada pelo Filho dela. Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A corte celeste na terra. A igreja não é uma instituição humana, é uma instituição divina, segundo a própria Mãe de Deus está dizendo aqui. Obedece à autoridade do Papa. A promessa de Deus permanece inalterada. Você está sendo salvo por ter guardado e observado as 9 primeiras sextas-feiras dedicado ao coração de Jesus. Você atendeu à solicitação de sua fiel e amorosa esposa antes de fazer sua errônea escolha. As 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus permanecem inalteradas e ele fez essa devoção. E por causa desta devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que eu já tive a graça de também fazer, as 9 primeiras sextas-feiras do mês, a Virgem Maria, a mando do céu, veio buscar este homem. E o que ela disse que ele fez? Que ele tinha feito uma errônea escolha. Sabe o que dá para você perceber aqui? A gente tem um padre que é bem desprezível o jeito que ele trabalha. Famoso, conta do Instagram super cheia, aquele evangelho aguado que os mundanos adoram. E aí foram perguntar para ele na internet, o nome dele é Padre Patrick. Eu tenho pavor desse tipo de sacerdote na igreja, eu acho que é um estorvo, um problema muito grande. Mas uma pessoa perguntando se era protestante, poderia voltar para a igreja, ele dá uma resposta aguada, daquele tipo de padre que não tem nenhum tipo de conhecimento, nem de amor pela Santa Igreja, que esse macroecumenismo engoliu. Sabe, gente, eu fico com dó, porque eu como leigo era para estar escutando ele, né? Mas eu não escuto esse homem por nada, nem me pagando, né? Porque não me edifica em absolutamente nada, eu prefiro ler, né? Se você vê aqui ó, no meu estúdio aqui, ó, eu prefiro ler aqui, ó, entendeu? Do que escutar esses evangelhos prostituído, adulterado, cheio de mentiras, que nem esse Padre Patrick aí já faz um monte de farra, né? Na verdade, é mais um comediante do que um pregador, né? Um sacerdote, infelizmente.
Mas aí não tem problema, é tudo a mesma coisa. Nossa Senhora fala, basta, né? Volta para o Santo Redil, a corte celeste fundada sobre a terra, e o pessoal parece que não entende isso daí, muitas pessoas. Não nutre esse amor profundo pela igreja, né? Por isso que eu amo ver as aulas do Padre Paulo Ricardo, porque ali você vê um sacerdote segundo o coração de Deus, né? Pregando a verdade mesmo, tal, né? Mas Nossa Senhora falou aqui que ele fez uma errônea escolha. Então, quer dizer, Nossa Senhora está dizendo que o protestantismo é uma errônea escolha, né? Eu ia falar no final do vídeo, olha o que a gente tem aqui para vocês. A gente está com um kit aqui, ó, até vou falar, ó, Luz nas Trevas, respostas às objeções protestantes, 150 respostas católicas aos 150 ataques protestantes, destruindo a sola escritura. A gente está com esse kit aqui, esse mês aqui pesado, ó, o diabo, o Lutério e o protestantismo, tudo para mostrar que o protestantismo é uma escolha muito errada e que a única escolha verdadeira é a Igreja Católica. É o que Nossa Senhora está dizendo aqui, né? Tu irás até o Santo Padre, o Supremo Pastor de todos os cristãos, dar-lhe-ás pessoalmente a ele a minha mensagem. E a essas palavras Bruno se sente-se suspenso, quase imerso em um estado pleno de felicidade em sair deste mundo. E ao mesmo tempo um indefinível e misterioso perfume inunda todo aquele lugar, como purificar a suja terra da gruta. Então, miseravelmente contaminado pelo pecado de muitos encontros ilícitos de pessoas que nele se ocultavam para cometerem adultérios, praticarem aborto e outros pecados da carne, né? Porque foi dito a uma mística religiosa sobre Tefrontane nesse lugar em onde a Nossa Senhora apareceu, que foi onde Paulo foi decapitado, né? Então tinha muito pecado ali, então foi um momento de reparação também, né? Em amorosa atitude maternal, a celestial Senhora conversou longamente com aquele filho agora prestes a voltar para Deus. E parte das suas palavras eram dirigidas a ele e aos fiéis, e outra parte dizia respeito unicamente ao Santo Padre. Olha, gente, eu queria lançar alguma obra sobre Nossa Senhora da Divina Revelação, é que nós aqui da Editora Imaculada não temos caixa para isso de jeito nenhum. Mas, olha, seria muito bom ler o que Nossa Senhora disse para esse homem, porque são coisas lindas que ela deve ter falado. Eu não tenho conhecimento. Tá? O que eu tenho é esse relato aqui agora nesse meu livro. Quero te dar a prova absoluta da realidade divina com a qual tu te deparas. E com isso excluas qualquer outro motivo que não seja a verdadeira razão desse encontro. Este é o sinal. Cada vez que tu cumprimentares um padre na igreja ou na rua, tu lhe dirás, Padre, preciso falar com o Senhor. Se ele responder, Ave Maria, meu filho, o que desejas, implora-lhe para que pare, pois ele é o sacerdote escolhido por mim, e tu lhe dirás o que teu coração ditar, e lhes obedecerá. Na verdade, ele te guiará para um outro sacerdote, dizendo, este é o Padre ideal para ti. E depois tu irás ao Santo Padre, o Supremo Pastor de todos os cristãos. Dar-lhe-ás pessoalmente a minha mensagem, e eu te mostrarei alguém que te levará até o Papa. E algumas pessoas do teu relacionamento não vão acreditar em ti, mas não te incomodes com isso. E naquela noite Bruno se ajoelharia aos pés de sua esposa, contar-lhe-ia tudo o que ele imploraria perdão por toda a violência e pelo caminho tortuoso que eu tinha tomado. Eu acho que depois eu vou continuar aqui, porque já está muito longo este conteúdo, mas tem pouquíssimas coisas aqui. Mas eu quero dizer para vocês, né? Aqui também depois tem oração da Virgem da Revelação, tem algumas coisas interessantes, tem graças que você pode receber invocando a Santíssima Virgem da Revelação, mas é incrível o que esse Bruno viveu. Foi uma graça muito grande do céu. E enquanto eu li isso daqui, meus irmãos, o meu coração se inundava de alegria e de amor por Nossa Senhora e de gratidão a Deus por ter tido tanta misericórdia desse homem, desse Bruno. E o meu interesse com esse vídeo é que você ame mais a Nossa Senhora, mas que você não seja um católico que não tenha argumentos e que não tenha conhecimento sobre a Santíssima Virgem Maria, porque repetidamente eu já disse nesse canal, nós só amamos aquilo que conhecemos. E esse conhecimento ele depende de um esforço de estudo de vocês. Acreditem no que eu estou dizendo, queridos, a gente tem menos de 20 unidades desse livro, compre.
compre, está com 50% de desconto. Nesse mês a gente vai trabalhar muito essa questão da defesa da fé católica. Esses 5 livros aqui que a gente está aqui junto com ele está num kit com 40% de desconto. O nome do kit é Porque Não Sou Protestante, eu também vou deixar o link para vocês aqui. Poxa, são 5 livros que você vai comprar. Dentre deles também está o Em Defesa de Nossa Senhora, mas uma nova edição que nós fizemos, tá? Essa daqui é a nova edição que a gente fez, mas dessa outra edição que eu alterei a capa, tá? Nós temos algumas unidades aqui. São 5 livros aqui, gente, com 40% para você estudar a sua fé católica. Sabe, deixar um pouquinho o celular de lado, pegar sua meia hora por dia, 1 hora por dia, estudar, conhecer a história da igreja, conhecer o que a igreja ensina, saber os erros do protestantismo. Um dia uma pessoa chata do seu trabalho, alguma pessoa da sua família, alguma pessoa que vem te confrontar e você ter argumentos, tá bom? Então eu gostaria muito que no final aqui, se você veio comigo até aqui, compartilhasse esse vídeo, que você pudesse mostrar para outras pessoas, porque essa é uma história que não pode ficar escondida. As pessoas têm que conhecer e que o coração imaculado de Maria triunfe o mais rápido possível. Deus te abençoe e salve Maria.